Quantas vezes você já se sentiu carregado de pesos invisíveis, pesos que ninguém vê, mas que drenam sua energia espiritual, roubam sua paz e atrasam sua caminhada de fé? Talvez você acorde já cansado, como se carregasse uma mochila cheia de frases como "não sou suficiente", "estou atrasado", "não vai dar certo". A boa notícia é que a palavra de Deus nos lembra em Hebreus 12, versículo 1. Despojemo-nos de todo o peso e do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Isso significa que você não precisa carregar tudo sozinho. Há pesos que não são seus. E quando você os entrega, sua corrida de fé se torna mais leve, mais confiante e cheia de propósito. Antes de entrarmos no primeiro ponto, quero te convidar a escrever nos comentários: "Eu quero correr leve em Deus". Escreva essa frase como um ato de fé. A comparação é uma das mochilas mais pesadas que carregamos. Ela nos faz olhar para os lados em vez de olhar para a frente. É como tentar correr em uma pista, mas o tempo todo virar a cabeça para o outro corredor. O resultado? Você tropeça, perde o ritmo e, às vezes, até sai da sua própria corrida. A mochila do "não sou suficiente". Nas redes sociais, parece que todo mundo avança, conquista, sorri. Enquanto isso, você sente que está parado, atrasado, sem brilho. Mas essa é uma mochila mentirosa. A Bíblia diz: "Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta". Deus não te chamou para correr a corrida do outro. Ele te chamou para a sua corrida. Feche os olhos, respire fundo e liste mentalmente 3 coisas boas que Deus já fez só por você. Não pelo vizinho, não pelo colega, mas por você. Isso vai te lembrar que Deus não esquece e que Ele tem cuidado da sua caminhada de forma única. A comparação rouba a paz. Muitas vezes, gastamos mais tempo rolando feed do que olhando para o que Deus já fez em nossa vida. Quando você se fixa na zona de conforto, fica olhando para a corrida dos outros, em vez de ouvir a voz de Deus sobre o seu próximo passo. Qual comparação tem drenado sua energia de fé? Escreva no seu diário ou comente se sentir no coração. Hoje, libere diante de Deus uma comparação específica. Pode ser profissional, familiar ou até espiritual. Ore: "Senhor, eu entrego essa comparação e quero correr a corrida que o Senhor me deu". O medo da estagnação é como areia movediça. Quanto mais você luta sozinho, mais preso parece ficar. Muitos vivem com a sensação de que a vida espiritual parou, de que não há avanço, de que Deus esqueceu o caminho da sua casa. Mas a verdade é que, mesmo quando não vemos, Deus está preparando o próximo passo. A areia movediça do medo, o coração fica paralisado, os sonhos congelados, as orações travadas, mas Deus não chamou você para se afundar. Ele estende a mão para te levantar. A Bíblia nos lembra em Hebreus 12, versículo 1, que a corrida é feita com perseverança. Não se trata de velocidade, mas de constância. Neemias, por exemplo, deixou a segurança da corte do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele poderia ter ficado no conforto, mas entendeu que era preciso sair da zona de segurança para viver o propósito. Ore agora pedindo coragem para dar um passo espiritual ainda hoje. Diga em voz simples: "Senhor, eu não quero ficar preso pelo medo. Me dá coragem para avançar no caminho que o Senhor preparou para mim". A zona de conforto nos mantém olhando para a segurança aparente, mas impede o crescimento. O medo tenta paralisar, mas Deus abre portas quando há movimento. O que você deixaria de lado se não tivesse medo do amanhã? Faça hoje um pequeno ato de fé. Pode ser uma ligação de reconciliação, uma oração em voz alta, ou simplesmente abrir a Bíblia em busca de direção. O importante é mover-se. Um dos pesos mais comuns na caminhada da fé é a pressa.
Queremos que Deus responda na mesma velocidade que o mundo responde às nossas mensagens no celular. Mas o tempo de Deus não segue o relógio humano. Pense em uma videira. Antes de produzir frutos fortes, ela precisa passar por um tempo de poda. À primeira vista, a poda parece retrocesso, porque corta galhos que estavam crescendo. Mas, na verdade, é preparação para uma colheita ainda maior. Assim também é com a nossa fé. Hebreus 12, versículo 1 nos lembra que a corrida é de perseverança, não de velocidade. O processo faz parte da promessa. Durante um minuto, repita em silêncio ou em voz baixa: Senhor, eu espero em Ti. No tempo certo, o Senhor cumprirá. A poda não é castigo, é preparo para a frutificação. Assim como uma planta precisa de nutrientes, nossa fé precisa de oração, palavra e comunhão para crescer. Você está disposto a permitir que Deus te prepare silenciosamente antes de mostrar os frutos? Decida hoje permanecer no processo, mesmo sem ver resultados imediatos. Anote em seu diário ou declare em oração: eu confio no tempo de Deus. A culpa é como uma âncora. Não importa o quanto você reme, ela continua puxando seu barco para o fundo. Muitas pessoas vivem presas ao que fizeram, ao que disseram, ao que deixaram de fazer. O peso do "se eu tivesse agido diferente" rouba a alegria do presente e sufoca a esperança do futuro. A âncora que afunda o barco da fé. Enquanto você segura essa corrente, não consegue avançar. Hebreus 12, versículo 1, nos convida a nos livrar de todo peso. Isso inclui a culpa e o remorso. Em Cristo, há perdão e vida nova. O apóstolo Pedro lembra que precisamos crescer na graça. 2 Pedro 3,18. E a graça é exatamente isso. Favor imerecido, recomeço, nova chance. Feche os olhos e confesse a Deus em silêncio um erro específico que você carrega. Depois, declare: eu recebo o perdão de Cristo e não vou mais viver preso ao passado. Viver em Cristo significa deixar para trás o que já foi confessado. A repetição do perdão em nossa vida fortalece a maturidade espiritual. Qual lembrança você precisa entregar hoje ao Senhor? Escreva em um papel algo do passado que ainda pesa em sua vida. Depois, rasgue ou queime como um gesto simbólico de entrega a Deus. Outro peso que muitos carregam é a tentativa de conquistar o amor e o favor de Deus como se fosse uma competição. É como correr em uma esteira. Você sua, se esforça, gasta energia, mas no final não saiu do lugar. A corrida na esteira da meritocracia. Por mais esforço que se faça, o coração continua cansado, porque a motivação é ganhar algo que já foi dado em Cristo. Hebreus 12, versículo, nos ensina que a corrida da fé não é movida pelo peso do desempenho humano, mas pela graça de Deus. A aprovação que você busca já foi concedida em Jesus. Você não corre para ser amado, você corre porque já é amado. Diga em voz alta, com fé: eu já sou aceito por Cristo. Não preciso provar nada para ser amado por Deus. O crescimento espiritual não depende de barganha com Deus, mas de uma vida alinhada ao seu propósito. A busca pela aprovação humana muitas vezes nos cansa mais do que nos aproxima de Deus. Em que área da sua vida você tem buscado mais a aprovação das pessoas do que a aprovação de Deus? Reoriente hoje o seu alvo. Antes de qualquer decisão ou ação, pergunte: isso agrada a Deus ou apenas às pessoas? Um dos maiores enganos da vida espiritual é pensar que conseguimos correr toda a corrida da fé com as nossas próprias forças. É como entrar em uma maratona, acreditando que pela sua resistência você vai chegar até o fim. Logo no meio do caminho, o corpo pede socorro e você percebe: sozinho não dá a maratona solitária. Quem insiste em correr sem apoio se desgasta antes da hora. Mas quem aprende a depender do Espírito Santo encontra fôlego novo e direção.
Hebreus 12, versículo, nos mostra que a corrida da fé exige perseverança, e essa perseverança vem da cooperação com o Espírito Santo. Ele é quem fortalece, guia e sustenta. Não é sobre provar força, mas sobre reconhecer dependência. Ore de forma simples e sincera. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Guia meus passos hoje. Crescer na fé não é apenas disciplina humana, mas aprender a andar em parceria com o Espírito. Muitas vezes, resistimos à voz do Espírito por querer controlar tudo sozinhos. Em que área da sua vida você tem resistido à orientação do Espírito Santo? Hoje, escolha um aspecto do seu dia e peça conscientemente: Espírito Santo, guia-me neste ponto. O último peso que precisamos soltar é o conformismo espiritual. Muitas pessoas aceitam viver com pouco, como se a vida de fé fosse apenas sobreviver. É como plantar uma árvore e se contentar em ver apenas algumas flores, sem perceber que ela foi criada para dar frutos abundantes. Aceitar frutos pequenos quando há uma colheita abundante disponível. O conformismo é perigoso, porque parece tranquilidade, mas na verdade é estagnação disfarçada. Hebreus 12, versículo 1, nos desafia a correr com perseverança, e isso inclui buscar crescer no conhecimento e na graça, como ensina Colossenses 1, versículo 9 ao 10. Deus deseja que frutifiquemos em toda boa obra e cresçamos no entendimento de sua vontade. Leia Colossenses 1, versículo 9 ao 10, em silêncio e transforme em oração. Senhor, eu não quero me conformar com pouco, quero frutificar mais no conhecimento da Tua vontade. A falta de cuidado espiritual, oração, estudo, comunhão, impede o crescimento. O conformismo nos faz parar no meio do caminho, quando ainda há muito a viver em Cristo. Você tem aceitado menos do que Deus deseja para a sua vida espiritual? Dê hoje um passo a mais no discipulado ou na comunhão. Pode ser ler um capítulo da Bíblia, se engajar em oração em grupo ou procurar uma mentoria espiritual. Chegamos ao fim desta jornada sobre os 7 pesos que precisamos soltar para crescer na fé. Ao longo desta reflexão, vimos que não corremos sozinhos. Nem precisamos carregar mochilas que não foram feitas para nós. Resumo dos 7 pesos a serem deixados para trás. A comparação com os outros. O medo da estagnação. A expectativa de respostas rápidas. A culpa e o remorso. A corrida pela meritocracia. A ilusão da autossuficiência. O conformismo espiritual. Se você se identificou com algum desses pontos, lembre-se, Hebreus 12, 1 nos chama a correr com perseverança a corrida que está diante de nós. E isso só é possível quando soltamos o que pesa. Plano semanal simples, manhã, tarde e noite. De manhã, faça uma oração curta de entrega. Senhor, recebo este novo dia como parte da corrida que o Senhor me deu. À tarde, leia um versículo e escreva uma linha de gratidão em um caderno. À noite, antes de dormir, confesse um peso do dia e entregue a Deus em oração. Esses pequenos gestos mantêm sua corrida leve e sua fé fortalecida. Quero orar com você agora por 3 cenários comuns. Ansiedade. Senhor, acalma o coração de quem se sente ansioso hoje, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus. Decisão, Pai, para aqueles que precisam tomar decisões importantes, dá clareza, sabedoria e discernimento, que cada passo seja guiado pela Tua vontade. Portas. Senhor, abre as portas que estão alinhadas ao Teu propósito e fecha aquelas que não trazem vida. Ensina-nos a confiar no Teu tempo e no Teu caminho. Agora quero convidar você a escrever nos comentários: Eu corro leve em Deus. Essa declaração é um ato de fé e também um testemunho para outros que chegarão até aqui. E se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa soltar pesos e renovar a corrida da fé. Lembre-se, Deus não te chama para correr rápido, mas para correr com perseverança.
Amanhã vamos refletir sobre outro tema importante: como discernir os sinais da porta certa em sua vida espiritual.